Estudo 39. Injúrias e violências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 1 a 5. O objetivo desse estudo é esclarecer qual deve ser o nosso comportamento perante as injúrias e violências de que somos vítimas e mostrar qual a recompensa que teremos sendo brandos e pacíficos. Eu sou Luísa e fico muito feliz em tê-los aqui. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, e para quem já acompanha o estudo, seja bem-vindo também. E vamos lá para o nosso estudo de hoje, que nesse capítulo 9 trata de bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então vamos à leitura do item 1. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Item 2. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Item 3. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolorizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Vamos entender, então, tentar entender essas questões. Quem são os considerados brandos e pacíficos? São aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Emmanuel, no livro Caminhos de Volta, na lição Diante da Paz, diz: a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-los com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhe compartilham a marcha. Aos brandos e pacíficos será permitido possuir a terra, porque esses sim terão cumprido as recomendações do Mestre e, portanto, contribuído para que a paz na terra se estabeleça. Por conseguinte, são eles os legítimos detentores do privilégio de habitá-la. A vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para os nossos atos. Violência não se ajusta com felicidade. O que significa possuir a terra? Significa herdar do Pai maior a glória de ainda permanecer ligado a esse planeta depois que ele haja se transformado pelo amor num mundo melhor. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, a lição que podemos tirar dessas máximas citadas é que a paz do mundo só será garantida quando cada um, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura e a mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência e capazes de eliminar do seu comportamento toda aquela atitude descortês para com o próximo. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Veremos isso no item 4, que vamos ler agora. Item 4. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera
e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desvirando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Vamos recapitular. Afinal, o que há de tão ruim em alguém se colocar em cólera? É que a cólera, além de consistir numa atitude antifraterna das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva, fazendo deste a sua principal vítima. Emmanuel, no livro da Esperança, na lição 24, diz: a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. E aí alguém pode estar se perguntando: mas como pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Vamos então ao item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assabancados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então nos perguntamos: como sobreviver com brandura no mundo de violência? Cumprindo o nosso papel segundo as recomendações do Mestre, agindo com brandura, com moderação e paciência e tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus, nada sucederá de sofrimento. Nossa vida está sujeita a leis imutáveis de sabedoria e amor. A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Mas e se mesmo com os nossos atos de brandura nós recebemos em troca pedradas de violência? A nossa ação de brandura
transformará essas pedras em flores de esperança aos infelizes protagonistas da violência, sob os acordes da justiça e da bondade de Deus, cuja atuação é individualizada para cada ser humano. Os bens da terra hoje ainda são dominados pelos fortes e violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Mas a perseverança destes se encarregará de conter o egoísmo daqueles. Bem, meus irmãos, então, chegamos à conclusão de que a violência, sentimento contrário à lei de Deus, que é de paz, constitui um desregramento transitório. Deixará de existir na terra na medida em que adotarmos para neutralizá-la a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação e a paciência, sentimentos que nos farão merecedores de habitar este planeta depois que ele houver se transformado, pelo amor, num mundo melhor. Agradeçamos a Deus, pedindo a Ele que nos dê forças, perseverança para continuarmos trilhando o caminho do amor, do bem, da paz e da justiça. Que assim seja e até a próxima semana, se Deus quiser.